Muito bem, pessoal. Vamos começar uma nova videoaula agora falando a respeito do Frame Relay. O Frame Relay é um protocolo que é destinado para comunicação de rede WANs. Para o nosso exemplo, temos esse cenário onde nós temos simbolizando aqui um sítio situado no Gama e o outro sítio aqui na sede da UPS. E ligando o sítio do Gama à sede da UPS, nós temos então uma companhia telefônica que nos oferta, nos provê o serviço de comunicação Frame Relay. Esse serviço de comunicação Frame Relay, ele trabalha na camada de enlace do nosso modelo OSI TCP/IP. Então, o Frame Relay é uma infraestrutura que as operadoras de telefonia nos fornecem. Por exemplo, a Brasil Telecom tem uma grande infraestrutura em termos de Frame Relay. Esse protocolo utiliza enlaces virtuais, os PVCs, Permanent Virtual Circuito, e compõe-se nós de comunicação, switch Frame Relay, que encaminham pacotes FRAD, o Frame Relay Assembly implementados nos roteadores. É um padrão industrial com um protocolo de comunicação da camada enlace que usa circuitos virtuais. Ele usa um encapsulamento chamado HDLC, High Level Data Link Control, nos roteadores. É amplamente utilizado e ele originou-se do protocolo antigo X25. O Frame Relay ele usa pacotes de tamanho variável para fazer as transferências das informações, diferentemente da nossa tecnologia Ethernet, que usa campos com tamanho de dados fixo em até 1500 bytes. Com isso, o Frame Relay ele é mais eficiente e mais flexível. A maioria das companhias telefônicas disponibiliza o Frame Relay a 56 kilobits por segundo. Bom, como vocês estão notando, essa nossa pequena teoria, ela está toda ela disponibilizada nesse texto ao lado, onde vocês poderão depois tirar suas dúvidas. Bom, continuando então, o dispositivo Frame Relay, ele consta basicamente de dois equipamentos. Um equipamento do lado de cliente, que são os roteadores, são os equipamentos terminais de dados, os Data Terminal Equipment. E o DCE, que é da companhia telefônica, é a nossa nuvem. Tá? São os Data Communication Equipment. Basicamente, os DCEs, eles contam com unidades de serviço de comunicação, as CSU, Communication Service Unit, e os DSU, Data Service Unit. A comunicação física normalmente é feita por uma conexão serial, no nosso caso aqui é a nossa conexão DCE sincronizada, aquela do reloginho. E essa conexão serial é a conexão RS-232. O Frame Relay também fornece a comunicação em nível da camada de enlace orientada à conexão, é do tipo telefone. Existe uma comunicação definida entre cada par de dispositivo e ela é associada a um identificador de conexão, ou seja, identifica o nosso circuito virtual Frame Relay. Esses circuitos virtuais fornecem um caminho bidirecional de um DCE a outro e são identificados pelo DLC, que são os Data Link Connection Identifier. Esses circuitos virtuais são multiplexados, ou seja, em um único canal físico passam vários canais de tamanhos de pacote diferentes para a transmissão de dados através da rede. Eles podem ser circuitos virtuais comutados, o Switch Virtual Circuit, ou então os circuitos virtuais permanentes, Permanent Virtual Circuit. Muito bem. Bom,
para que a gente possa fazer o gerenciamento dessa comunicação, nós temos então 3 padrões. Os 3 padrões LMI, Local Management Interface, são da Cisco, o ANSI, American National Standard Institute, e o do ITU, que é o International Telecommunication Union, o padrão Q933A. Como é que nós vamos configurar então o Frame Relay? Bem, vamos configurar inicialmente o roteador cliente, que é o nosso roteador, é o DTE. Para isso, vamos ter que definir o Frame Relay camada 2 na serial correspondente. Então, através do comando config-t, int se número da porta, damos o comando encapsulation frame relay IETF. Nesse caso aqui, nós escolhemos o Q933A IETF. Depois, devemos configurar o formato do protocolo de gestão do frame relay, o tal do LMI. Então, o comando é frame relay LME type, aí temos que dar também um tipo dele, pode ser ANSI, IETF ou Cisco. Ativamos a porta no shoot e finalmente end para terminar a configuração, posteriormente a gravação. Feito isso, a gente entra na configuração da nossa nuvem, e na configuração da nuvem, como ela nos fornece uma comunicação ponto a ponto, ou seja, um par de pontos, então ele comunica pares de pontos, nós devemos fazer a configuração das portas correspondentes, que ligam de um lado um sítio e do outro lado o sítio que nós queremos interligar. E para isso, devemos configurar em cada uma das portas o LMI, tipo da LMI, se é Cisco, ANSI ou IETF, o DLCI, que é o número que identifica o circuito virtual, e o nome, pode ser um nome qualquer. No nosso exemplo, veremos que o nome vai ser o PBC 102. Esse nome ele pode ser caractere seguido de um numérico. E na outra porta, igualmente, configuramos o LMI, o DLCI e o nome desse circuito. E, finalmente, a gente faz a associação de cada uma das portas. Qual a porta que liga com qual porta. Muito bem. Então, esses são os conceitos mais importantes que nós devemos reportar ao fazermos a configuração do Frame Relay, o protocolo Frame Relay. Então, para isso agora vamos entrar nesse nosso cenário para que a gente possa fazer a configuração e verificarmos o funcionamento desse protocolo. Bem, vamos entrar então no nosso roteador aqui do Gama. No roteador do Gama, notem que ele já tem um nome Gama ali. Isso significa que nós fomos no ambiente de configuração global do roteador, colocamos o comando hostname Gama. Portanto, ele está pronto aqui. Para isso, temos que entrar então no nosso ambiente de configuração global do roteador Gama e entrarmos na porta int se 0/0, que é o nosso caso aqui. Muito bem, vamos atribuir o IP normalmente, que é o nosso 192.168.0.249, porque notem que eu só tenho 2 IPs válidos. Isso aqui é uma WAN, e essa WAN está simbolizada aqui pelo nosso Frame Relay, através do serviço ofertado por uma companhia telefônica. Então isso aqui é uma WAN com uma máscara /30, ou seja, 255.255.255.252. Ok? E aí, vamos ativar a porta no shut. Perfeito. Então, o IP já está atribuído.
ativamos a porta. Agora, então, vamos configurar o protocolo Frame Relay. Então, para isso, o que nós temos que fazer? Nós temos que dar o comando Frame Relay para que nós ativemos o nosso protocolo. Encapsulation Frame Relay. Encapsulation Frame Relay, para que a gente ative o protocolo. Notem que esse protocolo ele trabalha na camada enlace, portanto nós temos que estabelecer qual é a porta específica que vai o protocolo atuar. Muito bem. Agora vamos dar o comando Frame Relay Interface DLCI um número. O nosso DLCI vai ser, no caso, o 102. E depois podemos dar um End para terminarmos a nossa configuração. Muito bem, vamos dar o comando WR para que a gente grave essa configuração. Esse mesmo comando nós vamos repetir no nosso roteador da UPS. Então, portanto, vamos aqui no nosso roteador da UPS. Vejamos que ele já tem o seu nome especificado. Vamos entrar no ambiente de configuração global. Vamos entrar na porta SE0/0. Vamos fazer a atribuição do IP, que é o 192.168.0.250. Máscara 255.255.255.252. Vamos, temos aqui uma máscara errada, nós colocamos o 25, faltou um número, então vamos colocar aqui o nosso 255. Fizemos a correção, beleza. Vamos dar um No Shut para ativarmos a porta. Porta ativada. Muito bem, então agora nós vamos dar o comando Encapsulation Frame Relay para que nós ativemos o nosso protocolo na respectiva porta. Depois o nosso Frame Relay Interface DLCI. Então o nosso DLC aqui vai ser o 201. Ok. Prontinho. Terminamos a nossa configuração. Vamos dar um End. E vamos dar um WR para que nós salvemos essa configuração. Bom, essa é a nossa configuração do nosso roteador da UPS e do GAMO. Agora o que nós temos que fazer é entrar nessa nuvem e fazer a configuração. Antes, vamos dar uma olhada aqui na nossa nuvem. Ela consta de módulos que recebem portas seriais. Então vejam que as portas, como a conexão para MLE é ponto a ponto, nesse equipamento aqui eu posso ter até 2, 4, 6 pontos ligados 2 a 2, ou seja, 3 pares de pontos interligados simultaneamente. O ponto A interligado com o ponto B, o ponto C interligado com o ponto D e o ponto E interligado com o ponto F. Muito bem, nós temos aqui uma porta então de console, para que a gente possa fazer a configuração via um notebook. E aqui o nosso botão liga e desliga. Ele é um equipamento que parece muito com o nosso roteador. E aqui nós temos os módulos correspondentes para que a gente possa colocar em cada um dos nossos slots. Bem semelhante ao que nós já vimos em switch e em roteadores. Bom, então agora vamos entrar no ambiente de configuração então,
do frame relay. Para isso, nós temos que entrar na porta serial, vamos ativá-la. Aqui nós escolhemos então os 3 tipos, né, do LMI que nós podemos utilizar. No caso aqui vamos escolher Cisco, e o DLCI aqui vai ser o nosso 102. Está aqui o nosso 102. E o nome vai ser o PVC 102. Nós já tínhamos, né? Nós já tínhamos configurado isso. Se eu der um comando add aqui, ele vai reclamar que esse nome e o número já existe. Tá ótimo, então nós já tínhamos configurado aqui. E aqui na serial 1, vamos fazer a mesma coisa. Vamos ativar a porta, colocarmos o tipo da Cisco, o DLCI aqui, o 201, os números correspondem de cada um dos lados, e o nome PBC2. E finalmente aqui no frame relay, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos escolher aqui a porta e escolhemos aqui qual é o número, qual é o nome dessa porta. Essa porta será o 0 PBC 102. E vamos associar a porta serial 1 com o nome PBC 201. Se nós adicionarmos esses parâmetros aqui, esses parâmetros eles ficarão aqui nesse campo de porta, ligação, porta, ligação. Ele está dando esse comando aqui dessa conexão não pode ser estabelecida porque já existe uma comunicação anteriormente estabelecida. Muito bem. Então agora vamos fechar a nossa configuração da nuvem e vamos testar essa comunicação aqui entre esses roteadores. Então a gente pode ver aqui que houve um sucesso entre um roteador e outro. Novamente aqui. E assim nós temos uma configuração bastante simples do nosso frame relay. Bom, para que a gente verifique então em termos de relatório, podemos ir em qualquer um dos roteadores e vamos aqui colocar o comando show frame relay map, que dá um mapeamento do nosso frame relay. Então o que ele dá? Ele dá a porta serial, que está identificada pelo respectivo IP, com o seu número DLCI, Data Link Control Identifier. Essa comunicação, essa interligação foi feita dinamicamente pelo nosso protocolo Frame Relay. O outro comando seria show frame relay PVC. Este comando nos dá então as informações do circuito virtual permanente que foi criado pelo Frame Relay. Então nós temos uma estatística, temos o número que identifica a ligação 201, o user local, o status do circuito virtual permanente está ativo na respectiva serial 0/0. Então nós temos pacotes que entraram, pacotes que saíram. Essa é a nossa então estatística do Frame Relay PVC. E por último nós temos o show Frame Relay LMI, que é o Local Management Interface. Então dá as estatísticas desse parâmetro. Muito bem. Então isso é o que nós tínhamos a dizer com relação ao Frame Relay ponto a ponto, que normalmente nós utilizamos esse serviço de uma nossa provedora de serviço de telefonia. Então, se você
tem dois sítios distantes geograficamente, você pode entrar em ligação com a sua provedora de telefonia e verificar se ela te oferta o serviço Frame Relay. Ok, pessoal, isso era o que nós tínhamos que falar a respeito do Frame Relay inicialmente. Ok? Qualquer dúvida, então, poderá ser retirada em sala de aula ou então por meio do e-mail que você já conhece. Até mais.